dia, boa tarde, boa noite. Nosso programa é gravado, mais um episódio do Investimento Aberto, e hoje eu tenho o prazer de receber Francisco Santos, da CVM, que vai falar conosco um pouco sobre regulação, um pouco sobre mercado, um pouco sobre tendências. Uma conversa bem legal e eu acho assim com um toque de olhar para frente, tá? Francisco, super obrigado por estar aqui comigo, com a gente, nesse bate-papo, hein? Não, perfeito, Hudson. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é um prazer, né, poder estar, né, nesse vídeo, compartilhando questões interessantes que eu espero que as pessoas achem interessantes com a sua audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Francisco. Super agradeço mesmo. Vamos lá. Primeiro, quem é Francisco, né? Se apresenta um pouquinho, fala rapidinho de você, por favor, o pessoal te conhecer. Não, um pouco a trajetória profissional. Eu sou engenheiro, né, formado pela UFRJ, tenho pós-graduação em análise de sistemas pela PUC, mestrado em administração de empresas pela COPIAD, UFRJ, fiz um exchange na Wharton, em Filadélfia. Trabalhei um tempo na iniciativa privada, empresas como McKinsey, Coca-Cola, Sara Lee, normalmente na área financeira, e desde 2005 eu estou na CVM, e na CVM, desde entre 2009 e 2016, eu fui superintendente de relações com investidores institucionais, que, na verdade, é a área de fundos de investimento da CVM, que cuida dos fundos de investimento, e desde 2016 até o presente momento, eu sou superintendente de relações com o mercado e intermediário, que é a área exatamente que cuida do mercado intermediário, da supervisão dos negócios, bolsa de valores, etc. Então, esse é, em pouco tempo, o resumo da minha trajetória. E já que eu falei na CVM, é importante dizer que as minhas opiniões e falas são de minha inteira responsabilidade e não necessariamente são a posição oficial da CVM nem de seu colegiado. Conversa com Francisco, né? Conversa com Francisco. Francisco, aproveitando, já que você é o superintendente de intermediação, vamos tentar começar um pouquinho a bola, porque eu não sei o quanto para as pessoas isso é claro. O que é intermediação? Dá uma visão para a gente geral, esquemática. Como é que você conseguiria... Tenta explicar um pouco o que é intermediação aí para a gente. O que é isso no Brasil? Talvez, começando pela definição, né, quer dizer, usualmente se diz que o intermediário é aquele integrante do sistema de distribuição de valores imobiliários. Depois eu vou falar um pouco o que é esse sistema de distribuição de valores imobiliários, autorizado a negociar, ou por conta própria, ou por conta e ordem de terceiros, valores imobiliários em mercados organizados, né? Então, essa é um pouco a definição formal, né? E aí é importante entender o que é esse sistema de distribuição de valores imobiliários, né? Esse Quer é o perguntar, sistema, né? Para quem é leigo, o que é isso? exatamente, né? Esse é o sistema que une diferentes participantes, né? Que faz a ponte, né, entre o emissor de valores imobiliários, aquela empresa, aquela companhia que tem uma ideia, que tem um projeto, mas que não tem o recurso para se financiar, e o investidor, que tem uma poupança, né, que quer investir a sua poupança e ter uma rentabilidade, seja, né, para aposentadoria, seja, enfim, para comprar algum ativo mais na frente, mas que tem um recurso poupado e quer investir. E o sistema de distribuição de valores imobiliários, ele basicamente une essas duas pontas, né? Emissor e investidor. E ele é composto, como eu falei, pelos intermediários, que são basicamente as corretoras, né, ou distribuidoras, que fazem esse contato com o investidor, né, recebem ordens do investidor e tem que executar essas ordens, e tem alguns deveres, né, para com o investidor, por exemplo, o dever de melhor execução, ou seja, executar a ordem que ele recebeu no exato comando que o investidor lhe deu, ou na melhor possibilidade possível, né, de mercado daquele momento, né? Então, ela tem o dever de executar aquela ordem da melhor maneira possível, né? Claro, sempre obedecendo o comando, o tipo de ordem que foi dada, né, para o investidor. Ela tem o dever, por exemplo, de que a gente chama de conheça o seu cliente, tem o dever de cadastrar esse investidor, tem o dever de obter informações desse investidor, tem o dever de suitability para com esse investidor, verificar se, enfim,
ativo que ele está investindo é suitable ou não para ele. Acho que a gente pode até falar sobre isso mais em detalhes, né, na conversa mais adiante, né? Ela tem o dever de atuar no que a gente chama de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, de combate em todas essas informações acerca do investidor, acerca das operações que ele realiza, inclusive, enfim, suas fontes de renda, etc. Entender se aquelas operações que ele realizou são atípicas para o mercado ou atípicas para aquele investidor e, eventualmente, reportar para as autoridades de inteligência que processam essas informações consideradas atípicas. Então, esses intermediários, essas corretoras, têm uma série de deveres, né, de responsabilidades, mas eles são a ponte mais visível para o investidor, porque eles atuam diretamente recebendo ordem. Hoje eles atuam no modelo de plataforma, né? Plataforma eletrônica, o investidor, enfim, tem um app ali do intermediário, ou entra no site do seu home broker, né? Coloca os seus comandos ali eletronicamente, né? junto ao intermediário. Então, eles são talvez a face mais visível, né, para o investidor desse sistema de distribuição de valores imobiliários. Mas eles não são a única, né? Quer dizer, ligado. Eles estão ali recebendo as ordens, uma corretora, aquele velho bom home broker, o aplicativozinho que você compra e vende ação, vamos supor. Mas é isso, aí tudo tá bom, distribuir, passei o dinheiro direto para a empresa, como é que funciona? Não, você normalmente o intermediário se conecta a um mercado organizado, né? Esse mercado organizado pode ser um mercado organizado de bolsa. Aqui no Brasil nós temos a B3, né, que é a única bolsa que existe hoje autorizada a funcionar no Brasil, ou um mercado de balcão organizado, né? Temos alguns, né? Temos alguns. A B3 é um deles, né? Vamos dar o exemplo do fluxo, por exemplo, no mercado de bolsa, né? Quer dizer, uma vez que essas ordens dos investidores são coletadas, né, via eletrônica, de maneira eletrônica, por exemplo, por home broker, né, que é um dos modelos, né, para se coletar ordens, né, dos investidores, essas ordens passam por um filtro, né, quer dizer, uma avaliação de risco de pré-negociação, até no sentido para verificar se aquele investidor tem crédito, se ele pode, de fato, comandar aquela operação naquele volume, e depois dessa avaliação, né, avaliação de risco de pré-negociação, se a ordem for aceita, ela é transmitida, né, para esse administrador de mercado de bolsa, mercado organizado de bolsa, né, que no caso no Brasil é a B3. Uma vez que essa ordem é admitida na bolsa, ela entra para um chamado livro de negociação, quer dizer, onde estão lá todas a ordem. Nesse momento, quando ela é admitida pela bolsa, ela muda de nome, ela vira oferta, né? Quer dizer, ela já vira uma oferta e entra no chamado livro centralizado de mercado, né? Onde para cada ativo tem um livro, né? Para cada ação você tem um livro, para cada derivativo você tem um livro, então ele entra para o livro correspondente, né, ao comando, né, ao ativo que o investidor está comandando. Né? Claro, quando você fala livro, é tudo digital, né? Estamos falando de sistema. Tudo sistêmico. Né? Fala-se livro porque nos primórdios, né, aquilo realmente era um livro, né? Mas há muitos anos isso tudo é totalmente digitalizado. Né? E esse livro eletrônico, vamos dizer assim, ele recebe todas as ofertas de compra e todas as ofertas de venda, né? Para aquele ativo. Né? E ali estão lá quantidades e preços. Né? Tanto o intermediário quanto a bolsa sabe quem está comandando as ordens, mas para o público não aparece. Se você entrar no site da B3 ou no site da corretora, você vê quantidades, preços, né, e a corretora, é a chamada tela visível. Né? Em alguns países nem a corretora aparece. Mas no Brasil o nosso modelo de aparecer a corretora, né? Não é a chamada tela cega. Né? Então você tem lá quantidades, preços, né, e a corretora. E para cada ativo, você tem lá os bids, né, que são as ofertas de compra, e os asks, né, que são as ofertas de venda. Né? Quando a melhor oferta de compra se iguala à melhor oferta de venda, você tem um negócio. Né? Ou seja, as ofertas são ordenadas em ordem de prioridade. Qual é a melhor oferta de compra? A melhor oferta de compra é aquela que tem o maior preço de compra,
né, para aquele ativo, né, e se duas ofertas de compra empatarem ao mesmo preço, é que entrou primeiro, né, a que foi recebida primeiro no livro. Então, elas são ordenadas com essa prioridade, que é chamada prioridade preço-tempo. Né? No caso da compra, o maior preço de compra, e se empatar, a que entrou primeiro. No caso da venda, elas também são ordenadas, só que a melhor oferta de venda é a que tem menor preço de venda. Né? E elas também, e se empatar, é a mesma situação. Aqui entrou primeiro, né? Vai para o chamado topo do livro. Né? E, normalmente, se você observar no site, você tem lá uma diferença entre o topo do livro de compra e o topo do livro de venda. Essa diferença entre o topo do livro de compra, por exemplo, 10, e o topo do livro de venda, vamos supor, 12, né? Essa diferença de 2 se chama spread de bid and ask. Né? Quer dizer, é exatamente. E esse spread está sempre mudando. Né? E toda vez que, né, a melhor oferta de compra se igualar à melhor oferta de venda, você gera um negócio automático. Né? Esse negócio é gerado automático, eletronicamente, é o chamado matching. Né? Por isso que se chama matching engine. Né? Quer dizer, é o motor que faz o cruzamento, né? O encontro, né? Entre as ofertas de compra e as ofertas de venda, e gera-se um negócio. Né? Esse negócio, por sua vez, ele é informado, obviamente, ao mercado, né? Informado aos intermediários e informado àqueles que se conectam a BTs também como parte do sistema de distribuição de valores imobiliários, notadamente a depositária central, que é o ente, né, quer dizer, que faz exatamente, né, a guarda dos ativos, todos os ativos, né, estão lá, que são negociados no mercado, estão lá guardados na depositária central, que faz também, né, o controle de titularidade desse ativo. Então, toda vez que tem um negócio, ou seja, quem está vendendo, o ativo sai do vendedor, vai para o novo comprador. Né? Essa informação vai para a depositária mais na frente processar esse comando, né, de troca de titularidade de ativos e fazer a reconciliação, né, ou a conciliação de que houve esse negócio com os seus participantes. Quem são os participantes, notadamente, da depositária? São os custodiantes, um dos participantes fundamentais da depositária central é o custodiante, que é aquele que normalmente as corretoras têm autorização como intermediário e como custodiante. Diria que quase que 100% das corretoras hoje são também autorizadas como custodiante. Né? E o custodiante é aquele que exatamente, né, quer dizer, faz a guarda do ponto de vista do investidor e comunica, né, ao investidor: está o ativo que você comprou, entrou na sua posição de custódia. Essa interação, né, com o investidor é feita pelo custodiante, que normalmente é o mesmo do intermediário, só que são autorizações e funções e regras diferentes da CVM para reger esses participantes. E o outro depois. Empresa, mas com chapéu diferente. A mesma empresa com chapéu diferente. Né? E o outro participante fundamental da depositária é o escriturador. Se o custodiante faz a ponte da depositária, né, com o investidor, ou seja, o investidor não se conecta direto à depositária, como o investidor também não se conecta direto à bolsa. O investidor se conecta à bolsa via intermediário e se conecta à depositária via custodiante. Já o escriturador, ele faz a ponte entre o emissor e a depositária. Né? Quer dizer, o emissor também não se conecta diretamente à depositária. Então, o escriturador faz essa ponte, no livro do escriturador que nasce o ativo escritural. Né? Quando o emissor também vai distribuir dividendos, etc., né? Ele comunica a depositária via escriturador, né? Todo esse movimento de eventos, vamos dizer assim, eventos societários e tal, split e tal, passa pelo canal escriturador até chegar, né, à depositária, e esse sistema funciona de forma harmônica, né, de forma que os investidores sejam muito bem informados, né, quer dizer, sobre os negócios que fizeram via custodiante, né, e que a depositária seja muito bem informada, né, sobre, né, as ações tomadas pelo emissor em relação àqueles valores imobiliários por ele emitidos. Vale notar que o sistema é muito seguro, uma vez que
uma vez que o emissor emite seus valores mobiliários, contrata um escriturador para escriturá-los, e esse escriturador, né, se conecta a uma depositária, né, a depositária passa a ser, né, titular fiduciária, né, desses ativos, né, emitidos pelo emissor, e o emissor reconhece esses ativos como de sua emissão, né, e reconhece as suas obrigações para com os titulares desses ativos. Então, naquela analogia de que o mercado de capitais é um grande castelo de cartas, né, esses participantes têm um papel onde o que une essas cartas e não deixa o castelo cair é o elemento da confiança, né? Esses participantes têm um papel central de manter, né, a confiança rígida, né? Quer dizer, ou seja, quem compra vai ter certeza de que o que comprou vai ser depositado na sua posição de custódia. Quem vende vai ter certeza que vai receber o dinheiro, né, daquilo que vendeu. E, para isso, nós temos um terceiro participante muito importante, Bem, né, bem completo. do sistema de distribuição de valores imobiliários, que é a Câmara de Compensação e Liquidação, né? Quer dizer, que é também, no caso de bolsa, uma contraparte central. Quando você compra ou vende um ativo em bolsa, você não sabe quem é a contraparte. E nem é para saber, né? Porque aquela operação é garantida pela contraparte central, né? Ela tem todo, enfim, um mecanismo, né, de controle de risco, né, para assegurar que, se por acaso, né, quer dizer, o comprador, né, não tiver recursos ao final da liquidação, que ocorre em D+2, né, para fazer aquela compra, a contraparte central, né, ela aportará recursos, né, para garantir a compra que foi feita. Por outro lado, se o vendedor não tiver o ativo para entregar, né, ao final da liquidação, tem todo um procedimento de recompra de ativos, né, e no final, eventualmente, se não tiver um ativo no mercado de liquidação financeira, para garantir, né, que o investidor, ao final das contas, né, não terá prejuízo com aquela operação. É claro que, para isso, a contraparte central se cerca de uma série de garantias e de mecanismos, né, todos regulados, e que a gente pode, eventualmente, falar um pouco mais na frente. Acho que esse esquema, deu para entender um pouco como funciona, né, o sistema de distribuição de valores imobiliários, né, e o próprio mercado de capitais. Né? Vou te falar uma coisa, Francisco. Esse podcast aqui, só por essa introdução, já vai ser matéria obrigatória nas minhas aulas. Ó, mercado de capitais, quando eu for falar, ó, tem o episódio X com o Francisco, dá uma ali, olha, assista o episódio para a próxima aula. Já vai ser bibliografia recomendada nas minhas aulas de mercado de capitais, hein? Não, foi super completo. Não, muito completo, muito completo. Então, a gente falou aqui do que é o mercado desculpe, a intermediação de forma esquemática e bem completa, né? Colocando os intermediários, os depositários centrais e tal. Agora que a gente deu essa visão bem completa, estava pensando aqui no seguinte, Francisco, para os investidores, né? As pessoas do dia a dia não veem tudo isso, né? Ficou claro agora para elas que quando você dá uma ordem numa corretora, né, chega um boleto lá, uma boleta, vai para onde vai essa boleta? Não é nada disso. Tem todo um sistema, e mais, não depende só da corretora, tem vários participantes e, obviamente, um acaba olhando para o outro, né? Então, você tem bastante robustez. Mas a gente, na camada de distribuição, né, na camada do intermediário, a gente teve, dos últimos anos para cá, uma grande mudança. Né? Até um tempo que você falou, eu me lembro da época que era telinha de home broker e tal. Mas hoje em dia a gente tem, não é, o conceito não é mais uma corretora, hoje a gente tem o conceito da plataforma, como se fossem os grandes supermercados, a gente não tem mais como antes. Onde é que você vai? Vai no banco comprar, então hoje você tem uma plataforma com tudo, tem ação, tem CDB, tem tudo que se quiser. Né? Descobrimos que existem os agentes autônomos de investimento, que existe há muitos anos, mas ninguém sabia que existia também, né? E aí, o que você acha desse mundo novo aí? Por que mudou no mundo que surgiu essa plataforma, esses agentes autônomos criaram corpo? Por que aconteceu? Por que aconteceu isso? É uma excelente pergunta, né? E a mudança foi muito intensa e ocorreu num espaço de tempo relativamente curto, talvez pouco mais de uma década, né? Na minha visão, esse movimento, né,
digamos assim, surgimento das grandes plataformas, né? Que levou à própria relevância, né? Dos agentes autônomos, né? O aumento exponencial no número de investidores, né? Em bolsa de valores, o número de investidores, por exemplo, cadastrados na depositária, né? Que nós mencionamos, né? Durante muitos anos, esse número oscilou ali entre 500 e 600 mil investidores. Hoje, nós temos, de 2017 para cá, que acho que foi o grande, né, a grande inflexão, né, desse crescimento, né, esse número saiu de perto de 600 mil, menos de 700, para 5 milhões, mais de 5 milhões de investidores, que é o número que nós temos hoje. Né? Então, quer dizer, em 2017 para 2022, né, é um prazo curtíssimo. Né? Meia década, né? Então, o que aconteceu? Acho que isso é tema, inclusive, para o pessoal que gosta, né, de academia, um tema, né, bom para uma tese de doutorado, etc. Né? Entender, né, esse movimento tão significativo em tão pouco tempo. Na minha visão, existem 3 grandes fatores, né, que levaram a esse movimento. Primeiro é a tecnologia. Né? Quer dizer, que interessante a gente estar aqui no regime remoto, né? E estamos aqui conversando como se estivéssemos um do lado do outro, né? Com gravação, com total, né, capacidade de comunicação. Isso é algo que se popularizou também de pouco tempo para cá. Né? Da mesma maneira, né, a internet, né, é algo que já existia há algum tempo, né, mas que ela se tornou totalmente pervasiva, né, totalmente popular, né, em todas as camadas, em relativamente pouco tempo. Eu acho que junto com isso vem o surgimento do iPhone, do smartphone, é de 2007. Né? O iPhone, acho que é a apresentação do Steve Jobs lá, icônica, né? Em 2007, que 2007 para 2022 são 15 anos. Né? Então, essa tecnologia, principalmente que mistura internet e smartphone, possibilitou que algo que era quase inacessível para o investidor, ou seja, o investidor ele precisava ir e ia, né, quer dizer, na sua agência bancária, agência física, né? Nossa! Entrar naquela porta giratória, né? Quer dizer, o guarda pedia para você tirar chaves e tal, tirar a carteira, né? Eventualmente, né, te revistava, né? E aí você ia entrar numa fila para falar com o seu gerente, né? Aí falava com o seu gerente provavelmente ia te recomendar um produto de emissão do banco, né? Do próprio banco, né? Então era um processo e a avaliação que todo mundo tinha, olha, essa é a grande barreira de entrada que existe no Brasil e em outros países, né? São esses bancos, com essas agências no Brasil todo, né? Quer dizer, você nunca vai conseguir, né, sobrepor essa imensa fortaleza dos bancos. E os bancos se orgulhavam em dizer, a cada balanço abrir tantas agências, no Brasil centenas, milhares de agências e tal. Né? Então, eles falavam isso com muito orgulho e os analistas de negócio diziam, pô, essa é uma barreira, vai ser difícil, né? Quer dizer, você penetrar nesse universo. Né? E o que aconteceu? A gente ouvia isso direto, isso a gente ouvia direto. Não, a barreira de entrada é muito grande. Não, abriu, o cara tem 4 mil agências. Como é que eu vou competir com um cara com 4 mil agências? Exatamente, tem milhões de clientes e tal. Né? E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a tecnologia de internet e smartphone derrubou isso. Né? Por quê? Porque para que eu vou enfrentar aquela porta giratória? Por que eu vou pegar o meu carro ou um ônibus para ir numa agência? Né? Por que eu vou enfrentar uma fila para falar com o gerente que vai me recomendar um produto que talvez não seja o melhor para mim? Vai me recomendar o produto do banco? Se aqui, né, eu começo a ter, né, na palma da minha mão a possibilidade de entender um pouco melhor, né, ofertas que existem disponíveis no mercado, não só daquele emissor banco X, né, mas também de outros emissores, e compará-las. Né, compará-las. E as corretoras, né, e aí entra um pouco, né, talvez o segundo fator, algumas na frente de outras, né, perceberam o potencial da tecnologia, né, e viram, ó, essa barreira física ali das agências
isso vai morrer. A gente está num ponto de inflexão, né? Nesse segmento de mercado, né? Porque o investidor não vai querer. Na hora que ele for exposto, né, ao universo de produtos, né, via um app, né, de smartphone, né, e ele vai simplesmente, e na hora que ele se familiarizar e pegar confiança, é o castelo de cartas, né, na hora que ele pegar confiança, né, de que esse é um meio seguro, né, de investir, né, que as posições de custódia também podem ir pelo smartphone, etc., ele a pergunta que se faz é: para que eu quero banco? Para isso. Né? Claro, você quer banco para outras finalidades. Né? Então, houve uma mistura de o surgimento ou a combinação de duas tecnologias, né, que foram criadas para outras finalidades, né, quer dizer, a internet e o smartphone, mas a junção dessas duas tecnologias casou como uma luva, né, quer dizer, para, digamos assim, a redução do custo marginal de distribuição. Qual é o custo? Antes, para você fazer uma distribuição no Brasil todo, você teria que ter agência no Brasil todo. Né? Imagina, né? Qual o custo de você montar uma rede de agências, contratar pessoas, etc. Né? Isso caiu, assim, em muito pouco tempo, isso caiu a zero. Aliás, é interessante notar que hoje, nos balanços dos bancos, dos grandes bancos, eles se orgulham das agências que eles fecham. Né? Eles fazem questão de dizer: ó, esse ano eu fechei tanto essa agência. Isso mostra modernidade, né? Isso mostra, enfim, uma adequação. E, aliás, para a justiça seja feita, muitos bancos estão reagindo muito bem. Demoraram um pouco, mas estão reagindo muito bem à era digital, com muitos empreendimentos interessantes, né? Tanto na corretora do banco quanto fora da própria corretora. Então, acho que esses grandes empreendedores que viram essa oportunidade e competentemente aproveitaram, tem que ficar atentos também, porque os bancos não são bobos, né? Quer dizer, os bancos estão aí e estão reagindo, né? Quer dizer, a arquitetura aberta, muitos deles já têm, né? Oferecendo produtos diferenciados para os seus investidores, com tecnologia de apps muito boa, não é? Quer dizer, e eles têm a marca a seu favor. Então, claro, quer dizer, as corretoras de plataforma que começaram a plataforma, elas têm uma vantagem. Elas estão nesse processo há mais tempo, tá? Mas é uma dinâmica, né? Quer dizer, se jacaré parado vira bolsa, né? Quer dizer, essa é boa. dinâmica, É de carioca, essa é de carioca. Não, mas você tem um ponto, Francisco, dentre os que você falou que é muito verdadeiro, que é o seguinte: as plataformas elas começaram vendendo produtos de todo mundo, o que já deixou uma oferta mais diversa. Com produtos de todo mundo, é natural que você acabe aparecendo produtos de bancos menores, empresas que têm uma taxa, uma remuneração menor, e acho que também tem uma linguagem, né? Ela é mais nova, né? Então ela já nasce talvez com uma linguagem mais nova, porque a gente vê, né, basta ver essas fintechs, essas plataformas novas, o público é majoritariamente de jovens também, né? Então é o que você falou, então tem uma linguagem também que muda também, né? Uma linguagem também diferente, né? Super importante isso que você falou, Hudson, porque acho que o primeiro fator é a tecnologia, como eu falei, o segundo fator é a capacidade empreendedora, né? Porque só a tecnologia sem empreendedor bons ela não funciona. Então, nós tivemos bons empreendedores nessa área. Eu não vou falar o nome aqui, porque não é meu dever fazer propaganda das pessoas, mas tivemos bons empreendedores, né? Nessa área que desbravaram, né? Realmente um caminho importante. E o terceiro fator, né, é a questão da redução de taxa de juros. Né? Quer dizer, eles também pegaram um vento a favor enorme, pegaram um período de né, taxas de juros historicamente, né, muito baixas. Agora a gente está voltando, né, a um período talvez mais normal para o padrão brasileiro, que sempre, né, teve um pouco de inflação e taxas de juros mais altas. Né? A ver, né, o que esse novo cenário macroeconômico implicará, né? Mas o pessoal está muito confiante, dizendo: ó, na verdade, eu tenho um supermercado. Né? Por exemplo, se a taxa de juros inibe investimento em ações, small caps ou em ações de crescimento, né? Do outro lado, eu tenho aqui produtos de renda fixa que podem ser interessantes, né, também para remunerar o investidor, né, nesse período. Então, enfim, a ver como é que esse eventual novo cenário macroeconômico vai influenciar. E, finalmente, o que você falou, quer dizer, você tem uma geração. Né?
uma geração de pessoas, né? E nós que temos filhos mais velhos, né? Nós vemos que essas pessoas aí acima de 20 anos, vamos dizer assim, elas usam, né, a ferramenta ali, os apps, etc., com uma facilidade, né, uma coisa absolutamente, né, impressionante. É, e eu acho que isso até tem implicações importantes, essa mudança geracional, porque essas pessoas mais novas, embora elas sejam totalmente plugadas, né, na internet e smartphone, elas ainda não tiveram tempo, algumas sim, né, mas a maioria não teve tempo de acumular, né, acumular grandes recursos. Mas essas pessoas elas terão 40 anos. Né, elas terão, né, 50 anos e terão tempo de ter acumulado tempo da sua vida profissional de ter acumulado esse recurso. E aí eu fico pensando como é que serão, como é que será, né, daqui a algum tempo essa oferta, né, para essas pessoas. Você mencionou os agentes autônomos. A impressão que eu tenho é que cada vez mais o diferencial do agente autônomo vai ser a competência, a capacidade dele, né, de orientar, né, ou explicar para os investidores quais são os produtos, né? agregar valor para o investidor. Porque, de resto, a inteligência artificial, a internet e o smartphone assim, vai fazer quase tudo. Né? Então, acho que vai ter uma mudança aí, né? Vai ter uma mudança qualitativa, eu penso, né? Que o ser humano vai continuar sendo importante, mas o ser humano que vai ser realmente importante vai ser aquele ser humano super treinado que agrega muito valor ao investidor da ponta. Né? Assim, eu tenho a impressão, Francisco, sim, eu já tenho algum tempo, eu acho que o mundo caminha para, assim, o produto vai se tornar uma coisa bem commodity, eu acho, com o tempo. Eu acho que o que vai mudar mesmo é a capacidade, assim, de distribuir, de você conectar com o cliente, vai, a palavra da moda, né? Conectar com o cliente, é o que você falou, é o cara que tem, agregou valor, ele conectou, porque o produto, eu acho que cada dia que faz, sabe, com high frequency trade, inteligência As grandes artificial, plataformas terão os mesmos produtos, né? é, Não será um fator de diferenciação, raramente será. Pode ser, num caso ou outro, né? Mas raramente, de forma massiva, será um fator de diferenciação. Concordo com você. O grande fator de diferenciação será a conexão, né? Via distribuição. Penso que esse me parece o grande X da questão. eu também concordo plenamente com você. Eu acho também que a diferença vai ser o cara conseguir conectar. Você colocou o ponto da confiança, né? Eu acho que conseguir, de alguma maneira, criar um vínculo de confiança com o cliente, acho que vai ser relevante, porque também, assim, eu fico imaginando as pessoas trabalhando muito, a gente estava falando agora há pouco, né? Todo mundo trabalhando muito, não sei o que, parecia até que o mundo remoto ia ser só maravilha, mas não é, né? Porque aumentou a carga de Mais trabalho. trabalho, você está mais conectado, as pessoas estão mais perto de você remotamente, por incrível que pareça, né? Elas estão longe fisicamente, mas estão totalmente conectadas como nunca estiveram. Né? Você falou uma coisa no início, que não, que a gente está trabalhando, todo mundo fica mandando mensagem, mas é verdade, no mundo físico, é um Francisco que as pessoas veem, uma pessoa, cada pessoa fala de uma vez, porque é um Francisco cada. No mundo virtual, não, o WhatsApp não sabe que tem um monte de gente falando com você ao mesmo tempo, né? E gera uma certa agonia, né? Porque vai chegando um monte de mensagem e ninguém sabe que você tem 40 mensagens. Tem alguns que acham, pô, por que o Francisco não respondeu ainda? Não, exato. E essa expectativa diminui, né? Que antes, para falar, tem que marcar uma reunião, ou, enfim, falar com a assistente, talvez eu tenha que esperar algumas horas para falar com ele. Né? Aí eu falo com ele, né? Assim, talvez a resposta não venha na hora, né? Mas aqui o cara manda uma mensagem, né? E dependendo da pessoa, ele quer. Se você É? demora uma hora, ele já está nervoso do outro lado. Vem aquela interrogaçãozinha, aquele mensagem com a interrogação, tipo, e aí, Francisco? Né? Exato, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Francisco. A gente falou aqui é, de muitas vantagens. O que você vê de risco nesse mundo assim interconectado, com muita tecnologia, com muitas novidades, vamos chamar assim? O que você está vendo de risco aí? Então, eu acho que boa parte dos fatores que fizeram o mercado crescer, né, essa crescimento exponencial aí de 600 mil pessoas para 5 milhões, fizeram também o mercado chamado mercado marginal crescer. Né? Então, quais são os mesmos fatores? É a tecnologia, né, smartphone,
A internet, as fraudes antigamente, quer dizer, uma fraude de uma pirâmide, era uma fraude porta a porta, né? O sujeito ia ter que, né, quer dizer, suar a camisa, vamos dizer assim, né, para conseguir as vítimas, né? Agora, se ele fizer um site direitinho e colocar nos canais certos na internet, a chance dele de captar incautos, né, é muito maior. Então, eu vejo o crescimento do mercado marginal, que nós da CVM estamos super atentos, é um dos fatores de risco, né, importantes para esse biênio, né, a supervisão e a nossa ação em relação ao mercado de capitais. Só para você ter uma ideia, né, nós passamos aí nós temos um instrumento chamado de stop order, né? Quando alguém que, de algum modo, está fazendo uma oferta de valores imobiliários e esse alguém não é autorizado e nem aquele valor imobiliário é registrado, mas se caracteriza como tal, nos termos da lei, a gente analisa e, se for o caso, a gente emite, né? Bota na internet uma deliberação, né? Um ato um ato regulatório de stop order, né? Ou seja, determinando que ele pare, né, que aquela pessoa pare com essa oferta e, muito mais importante que isso, alertando a quem está em volta via nossa internet e damos um destaque ali na comunicação que aquela oferta é irregular, né? A gente fazia isso assim, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente fazia menos de nós na SMI, nós fazemos isso seguramente menos de 10 por ano, né? Hoje nós fazemos muito mais de 20, né? Quer dizer, por ano. Só uma área da CVM, né? E, além disso, você tem aquele tipo de irregularidade que chega a nós via reclamações ou denúncias, mas que a gente olha, isso aqui não é exatamente o valor mobiliário, né? Ele, assim, não tem aquela característica, né, de contrato de investimento coletivo, né, que tem a remuneração fruto do esforço empreendedor de terceiros, não tem essa característica, né? Mas tem uma característica de pirâmide, né? Quer dizer, por exemplo, tem uma promessa ali de rendimento irreal, às vezes 10% ao mês, né? Uma coisa ao mês, né? Quer dizer, coisas como isso. Então, ou seja, a gente não entende como valor imobiliário, mas entende como um potencial fraude, potencial crime de estelionato, né? E aí a gente faz as comunicações ao Ministério Público. Essas comunicações hoje já estão na casa de mais de 2 centenas por ano, né? Quer dizer, então, esse mercado... anos deve ter aumentado horrores também. Sim, o mercado tem crescido, esse mercado marginal tem crescido e é uma das nossas prioridades, junto com autorreguladores, a própria BIMA, né, a BSM, né, e a Ancord, né, quer dizer, combater, né, especialmente via informação ao público, né, esse tipo de risco. Então, eu penso que esse é um risco que cresceu bastante, né, o dark side, né, dessa revolução tecnológica, né? Não é um The Dark Side of the Moon do nosso Pink Não, Floyd. Dark Side of the Moon é o melhor disco do mundo, né? Não, se deixar aqui, eu me animo, hein? Se começar a falar não vou mudar de assunto, né? não, se começar a falar do Pink Floyd aqui, eu me animo aqui, a gente vai ficar falando de música. Eu sou super fã. Eu adoro, eu adoro. Eu tenho todos os. Na época do vinil, eu tinha todos os discos que saíram no Brasil, eu tinha. Maravilha. Todos eles. Nossa, depois a gente troca aí umas informações. Não, então vamos trocar. Não, então só para você saber, assim, eu adoro o Yes, Pink Floyd, Gênesis, aquela turma lá. Progressivo, né? Exatamente. Você sabe que só quem tem cabelo branco como nós, assim, sabe o que é rock progressivo, né? Então... Hoje desapareceu do vocabulário. Desapareceu, mas eu adoro, eu adoro. Então, Pink Floyd, vamos, como você falou, vamos mudar de assunto, senão a gente faz. Depois a gente marca uma conversa à parte para falar de música. Francisco, nesse negócio todo, a gente já falou um pouco de fraude e tal. E as pessoas, infelizmente, têm, né? As pessoas caem nos cantos de sereia, né? 10% ao ano, coisa do tipo e tal. Embora não tenha nada a ver com fraude, é totalmente legítimo, mas tem uma febre aí que é uma febre de day trade, né? Nada a ver com fraude, absolutamente, tá? Mas assim, é uma febre de day trade. A gente sabe que é muito difícil viver de day trade, né? O que você podia falar um pouco para as pessoas que talvez ainda estejam aí mais predispostas a esse canto de sereia? Então, o que eu tenho a falar para elas é que façam uma reflexão, né? No sentido de que
os estudos mostram que confirmam exatamente o que você falou, né? Estudos independentes, né? Com dados reais, porque somos nós que fornecemos, né? para esses estudos, mostram que viver de day trade, ganhar dinheiro com day trade não é tão difícil, né? Porque se você fizer um day trade, é quase como jogar uma moeda, né? Você tem ali quase que 50% de chance de ser bem sucedido ou não. Se a ação, se você ficar vendido, né, e imaginar que o preço dela vai cair, ela pode cair ou subir, né? Quer dizer, enfim, você tem uma certa probabilidade aleatória, né, em um day trade. Agora, se você fizer isso sequencialmente, né, é muito difícil. É muito difícil, né? Quer dizer, a estatística vai contra você, né? Se você fizer isso várias vezes, né, é muito difícil, né, você ao final, né, auferir um resultado significativo, porque, enfim, as pessoas falam, claro, existem técnicas, para tudo existe técnica, né? E tem cursos, né? Aliás, eu gostaria de alertar um pouco em relação a esses cursos que tem na internet, que o sujeito aparece, né? Quer dizer, com um fundo lá de carros, hotéis, praias, piscinas. Muito cuidado, né? Muito cuidado com essas pessoas que vendem essa riqueza momentânea. Assim, a experiência que temos, inclusive, de reclamações é que isso não se concretiza, não costuma se concretizar. Mas é claro que também tem pessoas que desenvolvem a sua técnica, né, e tem cursos mais sérios, mas mesmo com esses cursos mais sérios, quer dizer, você acertar num dia, né, os movimentos, né, de uma ação, quer dizer, se ela vai subir ou descer, né, no mundo volátil que vivemos, é extremamente difícil, né? E a estatística mostra isso de forma muito comprovada. Eu, assim, só queria acrescentar uma história, que é uma história real, que eu vivi, né, logo que cheguei na SMI, tinha pouco, estava tentando entender um pouco onde eu estava pisando, né? Mas eu recebi, né, uma pessoa que é o head, né, de um grande fundo de high frequency trades com base em Londres, né, que opera no Brasil, que opera bastante no Brasil, opera no mundo todo, mas opera bastante no Brasil também. Aí começamos a conversar e eu, super curioso, perguntei para ele como enfim, como é que você opera, etc. E ele começou a falar no tal do modelo preditivo, né, no modelo preditivo que ele tinha. Aí quando ele começou a falar no modelo preditivo, eu falei, não, ele deve estar falando na previsão do PIB, né, previsão de inflação, deve ser alguma coisa como isso. Mas aí, segundos depois, eu me realizei que ele não estava falando da previsão do PIB, ele estava falando de um modelo matemático desenvolvido por PhDs, né, que é pessoa super conceituada e tal, né, que é um modelo desenhado para tentar prever o segundo seguinte, né, o segundo seguinte de uma ação, né? E ele desenvolve esse modelo com pessoas super capacitadas, né? Roda esse modelo da Bolsa Brasileira e em outras, e toda noite ele faz o backtest, né? Ele pega, toda noite, né? Enquanto é noite aqui, tem gente lá em Londres, né? Quer dizer, analisando como que o modelo com aquela configuração, com aquele parâmetro, né, se comportou no mercado brasileiro, né? São chamados scalpers, né? Enfim, são high frequencies que operam, né? Que operam no mercado. Então, de certo modo, né? Quer dizer, eu estou dizendo isso porque isso me chama a atenção que você, investidor, pessoa natural, mesmo tendo feito o seu curso, você está competindo com essas pessoas. Né? Não consigo nem imaginar. Como é que Você você vai está competindo. competir? Você tá, o tal da, não gosto da imagem, mas ficou muito popular por outros motivos, da sardinha e dos tubarões. Né? Você está competindo com gente que faz isso profissionalmente. Né? Quer dizer, então, qual é a chance que você tem, né, de fato, mesmo tendo feito o seu curso, né, de realizar ganhos sistemáticos, né, de viver de day trade? É baixa, como a estatística e os estudos mostram. Então, a minha mensagem é: faça uma reflexão. E, claro, tem gente que ganha, assim, tem gente que ganha. Sistematicamente, durante anos, é difícil, mas pode ser que tenha. Né? Talvez essas pessoas, você, até analisando quanto que elas ganham, talvez se elas fizessem outras coisas, elas estariam, dado o potencial que elas mostram ter, né, talvez estariam ganhando muito mais fazendo outro tipo de atividade. Então, é algo mais para reflexão. O que você estava falando, eu me fiquei pensando aqui, imagina se o rapaz sozinho
tivesse ganhos sistemáticos com day trade maiores que o cara do high frequency trade. Eu diria que o cara vai parar assim, vai pensar, vou mandar esse monte de PhD embora e contratar esse menino, né? Pô? Contratar o cara, exatamente. Se você tem, manda o seu currículo. Manda o seu currículo. Se você tem, você provavelmente vai ganhar mais dinheiro com ele do que operando. Né? Não precisa gastar seu tempo em fazendo day trade sozinho, né? Pô? Francisco, a gente está caminhando aqui para o final e eu acho que tem uma grande pergunta que a gente não pode sair desse encontro sem fazer, que é blockchain e futuro. Assim, estão falando que o blockchain vai acabar com a intermediação, é um mundo que não vai precisar ter bolsa. E aí, sei lá, hoje em dia está tudo tão rápido, tão acelerado. Até já ouvi outro dia até pessoas, gente se apresentando como futurista, futurólogo. Eu acho que o cara ousado, né, inclusive, se apresentar desse jeito. Mas o que você acha dessa... O que é esse mundo que vem aí? O que já é possível? Né? O que não é dizer que é possível... o que é possível a gente especular? Né? Acho que a pergunta é excelente, Hudson, e vale a pena dizer que a CVM tem, digamos assim, um mecanismo, né, que ela denominou de sandbox, que é um nome, né, uma caixa de areia, né, é um nome que é usado, né, internacionalmente, que é um mecanismo exatamente, né, para, digamos assim, fomentar inovações, né, e não só para fomentar, mas que para ajudar o regulador a entender essas inovações. Né? Então, porque uma coisa é você vir lá, né, uma pessoa, às vezes até cobra alto pelas palestras e tal, e dizer, ó, blockchain vai mudar o mundo. Né? A outra coisa é você, na prática, né, entender como a coisa funciona. E eu posso dizer que nessa primeira rodada de sandbox, né, que os resultados são públicos, né, estão no site da CVM, 4 empresas foram aprovadas para essa primeira experiência, e dessas 4, 3 empresas, né, tem um modelo de operar como administrador de mercado, usando a tecnologia blockchain. Então, basicamente, eu estou dizendo isso porque é um work in progress para a CVM. A CVM está tentando entender, né, entender de fato, né, com essas experiências, né, qual é o potencial da tecnologia, enfim, se ela, o que ela pode fazer. Agora, assim, você perguntou a minha opinião. Eu acho o seguinte, né, me parece, também não sou especialista, né, claro, aprendi muito na interação nesse processo aí do sandbox e tal, mas me parece que o blockchain ele tem um grande potencial nas chamadas redes fechadas, né? Quer dizer, onde os blocos não são validados, não como Bitcoin, né, de forma aberta, né, mas são validados por participantes fechados. Né? Por exemplo, a gente mencionou ali, né, o sistema de distribuição de valores imobiliários. Né? Se a bolsa, os intermediários, custodiantes, escrituradores, depositários e Câmara de Compensação e Liquidação, se eles estivessem unidos num blockchain e trocando informações via blockchain, ao invés da maneira como eles fazem hoje, talvez, né, isso fosse muito eficiente, né, para eles. Né? Primeiro porque o risco seria pequeno, porque você teria uma rede fechada, né, quer dizer, validada por eles, por um algoritmo. Normalmente são algoritmos seguros, etc. Né? Esses algoritmos de criptografia, né, que fazem a validação dos blocos. E você teria, digamos assim, uma redução significativa nos chamados processos de reconciliação. Porque todos esses trocam informação uns com os outros, mas todos esses, no final das contas, no final do dia, você tem lá um montão de gente no back-office que fica reconciliando, né? Reconciliando, fazendo batimento. E todos nós que já trabalhamos um pouco na área financeira sabemos, né, como é que isso funciona. Né? Quer dizer, você tem hoje sistemas que ajudam e tal, mas ainda é uma coisa muito intensa, né? Em mão de obra, né? E feita de forma muito precária. Se você tem, por exemplo, uma rede de blockchain interna que une, né, esses nós, né, em tese, todo mundo vai poder ver a mesma informação. Acabou a reconciliação. Né? Acabou a reconciliação, todo mundo vai poder ver a mesma informação com a autorização que a rede lhe permitir. Né? Então, eu acho que tem um potencial. Né? Me parece que tem um potencial. Agora, esse é um dado. Né? O outro dado é o seguinte: será que isso vai mudar a maneira como o mercado se configura? Porque note que isso que eu acabei de dizer é uma mudança, me parece que tem um impacto de eficiência muito grande, mas não é uma mudança
de estrutura. Né? Eventualmente são os mesmos, né? São aqueles mesmos componentes, trocando informações de maneira mais eficiente. Né? Tecnologia diferente. Com tecnologia diferente. A outra visão é a seguinte: o blockchain vai acabar, essa estrutura que existe hoje vai desaparecer, vai ser uma nova estrutura. Né? Por exemplo, você pode imaginar que essa estrutura que eu falei no início, né, de depositária conectada na verdade, o custodiante que está conectado a ela, não está conectado a outro, e o escriturador conectado a ela, você pode imaginar que talvez, né, você tenha uma única estrutura, né, ao invés de ter três ali, né, um que lida com o investidor, que é o custodiante, outro que lida com o emissor, né, que é o escriturador, né? E que nem escriturador, nem investidor interage direto com a depositária, mas por meio desses participantes, né? Você pode imaginar que você tem uma única estrutura, né? Quer dizer, que opere, né? Por exemplo, via troca de informações via blockchain, né? Que mude, né? Que mude a maneira como aquele sistema que eu descrevi no início, hoje funciona. É possível que isso aconteça? Mas não sei. Né? Não sei, porque o que a gente aprendeu até agora com esse evento do Sandbox, essa sistemática do Sandbox, me parece que ainda tem algumas questões a serem respondidas. Né? Primeiro, é que essa concentração de papéis, né, ela tem um problema na governança. Né? Quer dizer, você ter ao invés de você ter três, é o exemplo da depositária, custodiante e escriturador. Se você tiver um, né, de algum modo, né, quer dizer, não tem ali uma certa supervisão pelos pares, né? Aí você pode dizer, mas isso a tecnologia resolve, porque a tecnologia, o bloco é inviolável, uma vez confirmado, você não pode alterar, etc. É possível, né? É possível que a tecnologia, que essa questão seja resolvida, de fato, pela tecnologia. Tem uma outra questão que, para mim, também ainda é uma dúvida, né? Que é a questão das chaves privadas. Né? Quer dizer, todo bloco, né, pelo que eu aprendi, gera algo que se chama chave privada, que é um código que, de posse desse código, né, você consegue autorizar, por exemplo, a negociação daquele ativo. Né? Esse código é algo que a rede reconhece, né, e confere ao detentor daquele código, dessa chave privada, a autorização, né, para negociar, dispor, né, acrescentar um novo bloco, etc. Né? Por meio da validação. E eu, uma vez nas nossas conversas internas, eu comparei essa questão da chave privada à cártula. Né? E olha que a gente evoluiu, né, muito, muito, muito antes do passado, quer dizer, os ativos escriturais são infinitamente melhores do que os ativos cartulares por conta disso, porque, por lei, né, o detentor da cártula era o dono. Né? Então, mas essa cártula ficava num cofre, num lugar seguro. Mas tivemos casos, né, quer dizer, na hora que a companhia sofre um abalo, né, quer dizer, financeiro que seja, alguém que tinha a chave do cofre abriu o cofre, pegou a cártula e chegou lá para o devedor e disse: você deve 100, me paga 50 e te dou a cártula. Né? Então, isso é fato real. Né? Isso é fato real. Então, assim, hoje a gente não tem problema da cártula porque a gente tem os ativos escriturais. Aí a gente vai voltar a ter o problema da chave privada. Então, essa chave privada tem que ser guardada, muito bem guardada. Então, vocês têm estruturas chamadas cold storage, são nomes bonitos, que, na verdade, são estruturas seguras, né, para armazenar essas chaves privadas e tal. Acho que isso é algo que tem que ser bem observado, né? Quer dizer, que tipo de fragilidade, que tipo de segurança, ou que tipo de governança, se a governança não acaba, você tem que ter, né, para proteger essas chamadas chaves privadas. Né? E o terceiro elemento que, para mim, ainda me causa alguma dúvida, é o arcabouço jurídico em torno desse modelo. Por quê? Né? Porque, no caso da depositária, eu mencionei, né, um ativo depositado numa depositária central, para esse ativo, por lei, a depositária central é titular fiduciário do ativo. Né? E esse ativo não se confunde com o patrimônio da própria depositária. Isso significa que, se a depositária, no limite, for à falência,
né, o investidor está legalmente protegido. Por quê? Porque aquele ativo nunca será confundido com a massa falida da depositária, porque o arcabouço legal protege. Né? O arcabouço legal protege. Nesse caso do modelo via blockchain, eu acho que os arcabouços legais não foram desenvolvidos. É algo que pode ser feito, claro, claro, pode ser feito, mas é algo que não está feito. Né? Então, você simplesmente olhar a questão enfim, do modelo de negócios, né? Do aumento de eficiência, sem olhar, né, o arcabouço jurídico, né, e como que ele funciona em situação de estresse, é algo que me parece que pode trazer um potencial risco esse tipo de operação. Então, eu fico um pouco com essas três perplexidades, mas a CVM autorizou, né, o modelo via sandbox e a gente está testando. Enfim, todo mundo na CVM participou dessas discussões e a nossa ideia é um pouco aprender, né, na prática, né, com essas três empresas, né, que foram autorizadas, né, e, no limite, esse aprendizado pode levar numa mudança regulatória. Né? Quer dizer, não se pode confundir sandbox com incubadora. Porque incubadora é o quê? É uma maneira de você, né, quer dizer, nutrir ali empresas pequenas, torná-las grandes, né, para competir no mercado. O sandbox ele pode até ter um pouco essa dimensão, porque essas empresas, essas que operam no sandbox operam com dispensas regulatórias, mas, no final das contas, né, quer dizer, penso que o que é mais provável que aconteça numa experiência de sandbox bem sucedida é que o próprio regulador tenha aprendido o suficiente com aquele sistema, com aquele modelo de negócio, para dizer, ó, a minha própria regulação tem que mudar. Ou, né, a minha própria regulação vai mudar, mas eu preciso de um arcabouço legal, né, lei em estrito senso, né, que me permita, né, regular, né, essa atividade dessa maneira. Acho que é um pouco por aí que a coisa vai funcionar. Eu acho que a gente está indo naquele esquema, Francisco, o mundo muda, mas algumas práticas permanecem. É prototipação, né? Vocês estão fazendo uma espécie de prototipação num ambiente controlado, fazendo não um teste, mas deixando alguma coisa rodar para aprender com ela e ver o que funciona, o que não funciona e ir ajustando. Acho que está certo. Francisco, eu queria fazer uma última pergunta para você, porque acho que a gente está aqui com o tempo, a gente sabe tenta manter um certo horário, mas, assim, sem ser tão futurista, pensando nos próximos 5 ou 10 anos, que você acha quais são as tendências mais relevantes? Então, falamos já do blockchain, né? Acho que perplexidades ou dúvidas à parte é algo que está aí, né? E é algo que está sendo testado, né? Quer dizer, vamos ver, né, qual é o potencial, o real potencial, né, dessa tecnologia. Isso é algo que certamente, antes de 10 anos, vai ficar mais claro, né? Para todos. Né? Eu penso também nessa coisa geracional, né, que a gente mencionou. Eu penso muito, e até reforçando o que a gente já falou, e que você mesmo falou, cada vez mais a distribuição é o diferencial. Né? Quer dizer, porque, enfim, os ativos, os emissores, né, são os mesmos para todos os distribuidores. Né? Não há muita inovação, né, em relação. Claro, você tem companhias melhores, companhias piores, né? Enfim, tem-se que analisar, mas, no final das contas, né, o modo, né, como você consegue fazer essa ponte, né, entre emissor e investidor, né, me parece que esse sim é um campo para inovação. Né? Esse sim é um campo, né, para criatividade. Né? Esse sim é um campo para diferenciação. Esse sim é um campo para agregação de valor. Né? Então, porque o campo do emissor é muito restrito. Né? Então, eu acho que isso continuará. Né? Mencionei que eu acho que a gente teremos uma competição, digamos assim, intensa, né? Entre os integrantes do sistema de distribuição, inclusive os de origem bancária, né? Enfim, você tem duas maneiras, né? Como os bancos reagiram, né, a essa competição das fintechs. Você tem um modelo americano, onde os bancos foram talvez não tão rápidos, né, quer dizer, e as fintechs, né, dominaram, né,
a grande parcela, e você tem o modelo europeu, né, onde os bancos reagiram melhor. Eu acho que aqui no Brasil os bancos estão reagindo melhor, né, e eles vão oferecer, quer dizer, eles entenderam o jogo, estão reduzindo agências, né, quer dizer, estão desenvolvendo sistemas, né, apps, estão entendendo quais são as novas regras. Né? Então, acho que nós teremos uma competição interessante e o beneficiado dessa competição será o próprio investidor. Né? E o investidor, acho que cada vez mais, né, ele, vai ter informações disponíveis, né? E acho que para ele, né, talvez a grande questão moderna não é a falta de informação, né? É que informação eu preciso, né? E eventualmente, né, como que eu processo, que informação é relevante, né? E como que eu processo essa informação. Né? Então acho que quem digamos assim, puder ajudar o investidor, né, a realmente entender e processar as informações que de fato ele precisa para tomar uma boa decisão, eu acho que vai estar na frente. Né? Ou seja, a distribuição, a gente pode esperar aí mais mudanças, mais inovação, diferenciais competitivos vêm da distribuição, né? Provavelmente. Eu penso que sim, e assim, não diminuindo, né? Por exemplo, a CVM tem lá em audiência pública uma nova regra para o regime informacional de emissores, super importante, né? Quer dizer, para reduzir custos, aumentar a competitividade. Tem uma nova regra, né, para ofertas, para diminuir os tempos, né? E diminuir custos. Tudo isso obviamente é relevante, para a indústria como um todo. Mas na hora que você olha, né, digamos assim, quais são onde estão as grandes oportunidades de diferenciação? Acho que as grandes oportunidades de diferenciação estão exatamente na distribuição. Certo, então. Francisco, como eu falei, a gente tinha falado, a gente tenta manter um certo limite de tempo aqui, né? Bem, assim, a gente tem que se despedir. Eu queria te agradecer, queria que você deixasse uma palavra final aqui para os nossos ouvintes e nossa audiência aqui, para a gente poder se despedir. Não, a palavra final aqui foi muito bom ter tido essa conversa com você. Eu espero que ajude, né, quer dizer, essa conversa ajude alguém. Né? E que a gente está à disposição da CVM. A CVM é um ente super aberto. Né? Quer dizer, tem lá, se você estar no site, você vai ter meus e-mails, né? Os meus contatos da minha área. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, e especialmente naquele ponto lá do mercado marginal, quer dizer, se você viu uma oferta, ela é boa demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Né? Se você viu quem está distribuindo, será que essa pessoa está habilitada para a CVM para fazer essa distribuição, essa oferta, emitir esse valor mobiliário? Se você tem dúvida, né, consulta o site da CVM. Se você não encontrou, ainda tem dúvida, consulta a própria CVM. Né? Então, a mensagem que eu deixo, né, quer dizer que use e abuse, né, dessa oportunidade, dessa facilidade de nos consultar. Certo. Francisco, tem a conversa aqui para mais muito tempo, mas, né, respeitando aqui o nosso limite, eu queria te agradecer muito pelo papo, achei ótimo. Estou falando sério, esse episódio vai ser de bibliografia recomendada nas minhas aulas de mercado de capitais, assim, por tudo que falamos aqui. Te agradecer muito mesmo. Super obrigado. Grande prazer, Hudson. Um abraço, muita saúde aí para todos, para a família também. Depois a gente marca a conversa sobre o Pink Floyd. Ah, não, isso aí já eu vou cobrar, hein? Eu vou cobrar, pode deixar. Tá bom, Francisco, obrigadão. Abração para você, abraço para todos. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Abraço para todos aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.